Então, gente, esse aqui é a apresentação, como a gente viu, do projeto de uma pipetadora automática open source, barata, enfim. A gente está tentando pensar em como fazer um projeto desse aqui no Brasil. E como começou tudo isso? Começou na disciplina de desenvolvimento integrado de produtos, lá na Poli, que a gente até apareceu, tá lá no site deles, nossa participação do AID e tal. Enfim, a gente tem uma relação boa com o pessoal lá, a gente usa o laboratório lá para fazer protótipos. E aí, participando dessa disciplina, eu e o Pedro entramos lá e a gente sugeriu ser desenvolvido um pipetador automático, aí surgiram pessoas interessadas e a gente começou a fazer o protótipo. E a ideia da disciplina é que a gente termine ela com pelo menos um protótipo funcional que mostre a ideia principal do que a gente está querendo fazer. O nosso grupo são pessoas de várias áreas, bioquímica, farmácia, poli, engenharia, da FEA, enfim, são de vários lugares, é bem interdisciplinar. E o problema por trás querer se fazer uma pipetadora automática é basicamente que a gente acredita que daqui para frente trabalhar com biotecnologia vai ser cada vez mais difícil, porque o volume de dados a se trabalhar vai ser cada vez maior. Isso aqui é só um exemplo para ilustrar isso. Isso aqui é o crescimento do número de dados no database acho que não sei se do centro ou fundação, não lembro, europeia lá de biotecnologia. Então aqui a quantidade você vê que vai crescendo quase que exponencialmente a quantidade de informação genética que tem lá. E se você for trabalhar com qualquer coisa de biotecnologia, o quanto mais experimentos você conseguir fazer, o quanto mais genes você conseguir analisar, testar, enfim, essa cadeia de processo, quanto melhor você conseguir fazer isso, mais resultado você vai ter. Lá fora, em outros países, nos Estados Unidos, na Europa, isso já está ficando comum, em que você tem no laboratório uma automatização que acompanha os novos processos de biotecnologia que vêm sendo desenvolvidos numa velocidade assim, impressionante comparada com o que é aqui no Brasil, que geralmente a gente espera que as coisas cheguem, a tecnologia seja desenvolvida lá fora, seja popularizada, ganhe em escala comercial, e aí a gente compra e paga muito caro e ainda demora para isso acontecer. Aqui no caso é exatamente a pipetadora que a gente estava se baseando para, enfim, comparar e fazer o nosso projeto, que é uma que tem aqui no IQ, e ela é extremamente cara. Eles pagaram $500 milhão nisso aqui. $500 milhão. Dá para fazer mais barato, dá para fazer muito mais barato, mais acessível, enfim. Então, imaginando esse cenário futuro da biotecnologia, em que você tem a crescente necessidade de se trabalhar com mais dados, mais rápido, para você ter mais qualidade nas coisas que você quer fazer, significa que você precisa popularizar esse tipo de automatização. E por causa do preço, e, enfim, de todas as condições que nós estamos falando, isso é praticamente impossível. Então você não tem uma popularização desse tipo de coisa, e a ideia é exatamente fazer isso ter possibilidade de ser popularizado, das pessoas, de qualquer laboratório de biotecnologia poder ter um pipetador automático. E a gente imagina um futuro em que o pesquisador de biotecnologia trabalhe semelhantemente a um programador, em que ele basicamente programa o que ele quer fazer, fala para a máquina fazer, a máquina faz e ele gasta o tempo dele pensando e lendo e fazendo o que a pesquisa, o que a ciência pede do pesquisador para ele fazer, que é pensar e criar e tudo mais. Então a proposta do nosso projeto é fazer um pipetador mais simples de mexer, muito mais barato e flexível e, é lógico, open source. Então a inspiração para fazer isso já se baseia em outros projetos open source de coisas relacionadas da comunidade internacional de Do-It-Yourself Biology. Aqui só são algumas fotos de um cara fazendo um pipetador ali com o CPU dele, outro cara fazendo com... Isso aqui foi um moleque de 12, 13 anos que fez isso aqui, uma pipetadora com peças de Lego. E ali você tem uma pipeta que você consegue imprimir, a gente vai imprimir uma dessas em breve. A gente espera, na verdade, fazer uma atividade do Clube de Biologia Sintética lá no Inova Lab, imprimindo essas pipetas e, enfim, pra galera aprender como é que funciona a impressora 3D e etc. Dentro da pipeta é um canudo? Aqui no caso é um canudo, mas... Tem uma bem melhor. E tem uma bem melhor, um projeto bem melhor que eu encontrei. E, na verdade, eu quero
modificar isso daqui, fazer uma estruturinha que não seja o canudo, que seja para você encaixar o chip e usar. Mas acho bacana mostrar que o canudo se mostrou extremamente surpreendente do que eles propõem. Isso aqui já era suficientemente preciso para as aplicações que elas queriam ter, mas tem outro mais preciso ainda, que você vai pegar volumes grandes, tipo de 1 ml para cima, é super satisfatório. Assim, o uso dessa pipeta impressa. Então aí não tem mais problema em quebrar a pipeta e a pessoa não poder usar. Só imprimir uma nova. E o nosso projeto, a gente tem que trabalhar com o usuário e o cliente. Né? O usuário, lógico, são vocês, somos nós, somos a pessoa que usa aquela pipetadora aqui no IKE que eu mostrei. E o nosso cliente é uma empresa, uma startup nos Estados Unidos chamada OpenTrons, que é um pouco Closed Trons, não deveria ser mais open. Que ela faz exatamente isso, ela faz uma pipetadora open source, super barata, que funciona, que é uma maravilha e custa o quê? $3 mil. $3 mil? $500 mil? Dá pra ver que é muito mais barato. E os desafios nossos são criar, se basear nesse modelo deles, que a gente está fugindo um pouquinho, porque na verdade era meio closed trons, como se construísse meio fechado, mas a gente quer tornar esse processo aqui, tornar essa pipetadora mais rápida e mais modular, de modo que qualquer laboratório, idealmente, qualquer processo você consiga fazer dentro da pipetadora e que você não precise ter nada a mais para colocar dentro dela, e, enfim, para você poder usar ela. Que ela se adapte aos laboratórios, não os laboratórios se adaptem a ela. Aí a gente pensou em várias ideias de como melhorar isso, e a gente fez vários desenhos na nossa etapa de ideação do processo de se desenvolver o projeto da proposta da metodologia da disciplina. Então a gente pensou várias coisas malucas, como você tem um pipetador que vai girando ali automaticamente a pipeta que você quer usar e muda a precisão na hora, você não precisa ter executar aquela parte de vai lá, troca a pipeta, pega a pipeta. A gente imaginou ter um grande robô em que você consiga configurar quais são os equipamentos que você quer usar, sei lá, um PCR, uma cuba, um espectrofotômetro, daí você seleciona isso, o próprio robô já coloca isso na área de trabalho, usa e depois guarda, sabe? Para flexibilizar. Mas isso aqui só foram ideias, e a que a gente pensou mesmo em fazer e agora está construindo o protótipo, essa ideia daqui de verticalizar a pipetadora e não usar um parafuso sem fim para você controlar a posição, enfim, essa posição aqui, esse eixo de espaço aqui, e na verdade usar uma correia inspirado nesse projeto open source que é o AirRocky, que basicamente é um projetinho que você cria um robozinho para jogar aquele joguinho AirRocky com você, sabe? Tipo, você joga e ele se movimenta super rápido e com precisão. Então a gente vai usar esse sistema para construir algo desse tipo. Para ilustrar o que a gente está querendo fazer, a gente tem uns videozinhos aqui que eles não abrem em PPT, é por isso que eu vou abrir aqui. Então basicamente você tem uma pipetadora automática, robozinho, que funciona em patamares, que você pode colocar os seus objetos que você quer trabalhar. A ideia aqui também é economizar um eixo, um grau de liberdade. Então aqui você tem na verdade só 2 graus de liberdade que trabalham ali em todas esses espaços aqui. Então a gente elimina a necessidade de você fazer assim. Na verdade esse é um dos questionamentos do projeto que a gente ainda está pensando se isso não vai meio que diminuir a flexibilidade da aplicação do pipetador ou não. Isso ainda está sendo discutido. Mas a ideia é que o negócio funcione dessa maneira, trabalhando com a priori uma multicanal, e a gente não sabe se a gente foca também em fazer para trabalhar com monocanal, enfim, são questões assim abertas, mas esse é o projetinho principal que a gente está querendo fazer, e é de fato o que a gente está fazendo. A gente montou no último feriado a estrutura básica com os eixos, e agora a gente vai colocar os motores. A gente fez tudo lá na oficina do Innova Lab, no mais velho estilo do it yourself mesmo.
E aí vocês podem perguntar pra mim, mas tem uma coisa bem complicada, que é a programação, que é como é que você vai fazer isso funcionar? Tem que também ter uma interface com o usuário muito boa, porque não adianta você fazer um equipamento lindo e chega lá no laboratório, ninguém sabe usar, ninguém usa, né? Então a ideia é aproveitar também softwares open source, criados inclusive por um time do IDEA e por esse aplicativo aqui chamado Cloto. Uma brasileira no time deles. Desse aqui? Que fez a Puppeteer? Do Cloto? Eu não sabia, cara. Ela é contratada lá da Braskem no laboratório. Ela trabalhou no laboratório do Doug Benson, que é o cara da Universidade de Boston, que desenvolve o Cloto. Então, e aí a ideia é trabalhar com também esse outro softwarezinho, open source, que é... O Cloto é como se fosse um repositório de aplicativos, eles se vendem como um CAD para biologia, mas na prática, assim, é como se fosse um repositório para aplicativos para trabalhar com projetos de biotecnologia, assim, do jeito mais genérico possível para descrever o Cloto. E aí lá tem um aplicativozinho que é a Puppeteer, que a ideia dela é ser um controlador super genérico, open source, flexível de pipetadoras automáticas, né? A ideia seria aproveitar esse sistema que também é open, e daí a vantagem de fazer projetos open source, porque se você é open, você tem acesso a várias coisas open também, as pessoas te ajudam e existe aquela colaboratividade. Mas, enfim, esse é o projeto que está sendo levado para frente. A gente precisa, na verdade, ao longo do projeto todo, a gente quer ter muito contato com as pessoas que poderiam usar, que usam pipetadoras automáticas. A ideia aqui, como eu disse, principal é ser open, popularizar isso e que isso resolva o problema das pessoas de jeito mais barato. Mas a gente tem duas grandes questões que a gente precisa pensar. A gente precisa realmente de mais um grau de liberdade? Isso vai isso vai melhorar em termos de rapidez e flexibilidade, porque a gente vai ter só 2 graus de liberdade para trabalhar em 3, entre aspas, ou isso vai tirar a nossa flexibilidade? Porque será que o espaço que tem aqui é o suficiente para uma finalidade com 2 graus de liberdade? Será que a gente, por exemplo, para trabalhar com monocanais aqui não vai dar, a não ser que trabalhe em linha, né? Porque o monocanal não vai conseguir fazer esse movimento, ela vai só trabalhar assim, sobe e não vai conseguir fazer esse movimento. Será que isso vai diminuir a flexibilidade? Será que as pessoas precisam realmente de também trabalhar com monocanal? Será que dentro da nossa proposta de tornar o negócio flexível e etc, a gente não estaria dando um tiro no pé se a gente não fizesse mais um grau de liberdade? E a segunda questão é, que materiais a gente idealizaria que fossem colocados aí? Qualquer tipo de material de laboratório? Qual material? Estantes, para Eppendorf, placas de 96, placas de 24, sei lá, pequenas garrafas, o que a gente quer colocar aqui dentro? E, enfim, e são essas duas questões, enfim, e é isso, a gente gostaria de perguntar para vocês, a gente espera, por favor, deem um feedback pra gente agora, do que vocês gostariam, o que vocês acham que funcionaria, que não funcionaria dentro dessas duas grandes questões para ter uma pipetadora automática.